Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais outro Diálogo nas Redes, nosso segundo encontro, nossa segunda live. E hoje vamos falar com uma pessoa muito bacana, a Thamis Bárbara Barbosa, que ela é líder do Centro Nawacume. Então, vou esperar um pouquinho a Thamis chegar. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Lígia Plateiro. Eu sou bacharel em História pela USP. Eu sou mestre em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Nacional Autônoma do México. Sou doutora em Antropologia pela UFRJ, o IFIX, o Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia. E faço parte do LER, Laboratório de História das Experiências Religiosas, coordenado pelo professor André Chevitarese. E eu coordeno a linha de pesquisa Religiões e Xamanismos Indígenas, Religiões da Ayahuasca, Plantas Sagradas e Turismo Xamânico, coordenado junto com o meu amigo Nadson de Souza. Faço parte de outros núcleos de pesquisa também, o NEIP, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, com vários coordenadores, entre eles Bia Labate, Sandra Goulart e Edward McRae. Tô vendo várias pessoas entrando. Oi, pessoal, vamos chegando. Faço parte também de outros núcleos, agradeço ao Chacruna também pelo apoio e o Psicocult do Frederico Policarpo, lá da UF. Estamos aguardando então a Thamis Bárbara entrar. A Thamis, querida, tá aí? Se tiver aí, me chama, tá? Enquanto isso, então, eu vou falar um pouquinho sobre quem é a Thamis Bárbara, né? Nossa amiga que vai falar hoje aqui com a gente. A Thamis, eu não recebi ainda a sua chamada, tá? Ela falou aqui que está a postos, eu ainda não recebi o seu pedido para entrar. Mas enquanto isso, eu vou explicando aqui para o pessoal quem que é a Thamis. Eu a conheci em 2016, em uma reunião do movimento interreligioso MIR, que foi realizado no Vivo Rio, aqui no Rio de Janeiro, ali no ISER. E era um encontro, um movimento interreligioso para encontro de diversas religiões, né, uns debates, e visando sempre o respeito, né, e esse diálogo interreligioso. E ela estava lá presente, a Thamis e o grupo dela, e ela fez uma apresentação dos seus cantos, dos seus tambores, e foi muito interessante. A Thamis Bárbara, ela é líder do Centro Nawacume, de tradições nativas do Rio de Janeiro. Ela é descendente do povo Mura, do Amazonas, e ela foi aprendiz de xamanismo com o povo Anishinaabe. Eu não sei se é exatamente essa maneira que se fala, Anishinaabe do Canadá, e esse povo presente também nos Estados Unidos. Eu estou recebendo uma solicitação aqui de pedido, uma Thamis, mas eu ainda não recebi a sua, tá? Só para você saber. Bom, a Thamis, atualmente, ela vem fazendo várias alianças com povos indígenas brasileiros, como Guarani, Foliô, Tucano, Guajajara, Cocama, Baré e Associação de Mulheres do Alto Rio Negro. Isso porque a gente sabe que a gente está na pandemia, tem vários povos indígenas que estão passando por necessidades, passando por dificuldades, então ela está fazendo uma campanha de arrecadação para conseguir recursos para fazer essas doações. Então, a Thamis, ela tem um site que é athamisbarbara.com, e ela é líder de cerimônia e mulher medicina, lidera ritos de passagem como batizados, casamentos, ritos de menarca, ou ritos de coroação das sábias, lidera a tenda do suor, busca da visão, diversos rituais, né, como está descrito no site dela, e a confecção dos tambores. Para quem gostaria de segui-la também aqui no Instagram, @athamisbarbara e também @xamanismo_nawacume.
Tudo bom, Eu vou Atamis? apagar aquela luz. Tudo bem, obrigada pela visita aí nessa tarde aqui na minha casa. Agora é Ah, assim, né? Você entra na minha casa, eu entro na sua. pois Tá é, bom. assim, adorei a visita, então. Muito obrigada, né, por ter aceitado o meu convite. Então, eu gostaria que você começasse explicando para a gente, contando um pouco da sua trajetória como descendente Mura, e como você conheceu o povo Anishinaabe e começou a, enfim, estudar o xamanismo, tudo isso. Então, acho que eu vou começar já por um tema onde eu ia falar sobre ser nativo no Brasil, né? Muita gente tem descendência, né? Eu, por exemplo, a minha avó é Mura, do estado do Amazonas, do município de Altazes, e meu pai já foi criado na cidade, eu fui criada como branco, e no Amazonas é muito vergonhoso ser índio, né? É uma raça inferior, então a minha mãe me criou tentando me esbranquiçar, como eu digo, o máximo que ela pôde, né? Me colocando em escolas particulares e escola católica, né? Para eu aprender e ser branca, o mais branca possível. Só que aí a alma da gente, ela escolhe o que tem que ser, né? E a minha Uhum. alma queria ser índia de qualquer jeito. Hoje em dia a gente não fala mais índio, né? A gente fala indígena. Mas isso aconteceu por volta dos meus 20 e poucos anos. E um pouco tempo depois eu conheci uma senhora que me levou para o Canadá. E lá eu aprendi bastante com as anciãs. E essas anciãs me passaram coisas para mulheres, né? E voltando ao Brasil, acho que os nativos brasileiros entenderam que eu era nativa, né? Porque eu tinha um conhecimento. E aí eles me aceitaram muito mais rápido do que antes, né? Porque antes, assim, é alguém que é curioso da cidade, que vai até uma aldeia, aprendeu, que tem contato com algumas pessoas, não é muito aberto. Só aqui no Brasil, só depois de 500 anos de realmente invasão, né? E domínio sobre esses povos nativos, é que eles começaram a abrir, inclusive, essa parte espiritual. E lá no Canadá aconteceu isso um pouquinho antes, porque eles precisaram eles mesmos recuperarem essa natividade que tinha sido roubada deles, né? Pelas terras, pela imposição de não usarem a sua língua, né? Tudo isso que você pode imaginar que possa ter acontecido, e você estudou bem, nas Américas, né? Só que lá Uhum. já tem vamos dizer assim, desde 1957, que o Canadá resolveu pedir desculpa ao que eles tinham feito com os índios, então tem muitos trabalhos de reparação em relação a tudo isso que aconteceu. Para você ver nessa pandemia que nós estamos passando agora, no Canadá tem os índios da mesma nação Anishinaabe, né, que é do sul do Canadá e norte dos Estados Unidos. Aqueles que moram no sul do Canadá estão sendo mais cuidados e melhor cuidados do que daqueles que estão no norte dos Estados Unidos, porque são de federações diferentes, né? Embora sejam uma mesma nação. E em Aham. relação ao Brasil, nós estamos um pouco atrás, né? Um pouco bastante atrás desses Uhum. direitos adquiridos em termos de bens sociais e, bom, aqui a gente ainda tem uma coisa muito interessante que é o contato com a nossa selva e o contato com a natureza. Lá eles vivem em reservas, né, determinadas, e essas reservas, eles podem, por exemplo, facilmente fechar, é como se fechasse uma pequena cidade, né? E aí eles estão passando com menos dificuldade, embora, como eu falei, nos Estados Unidos a coisa está pegando. E aí, por exemplo, uma nação que se chama Navarro, ela tem mais mortes de Covid que numa soma de 7 estados americanos, né? Nossa. Então isso mostra um pouco as diferenças sociais mesmo, né? Esse local, inclusive, é um local que teve muito problema com a água. Então, como é que eles vão ter higiene se num local onde não tem água potável acontece uma pandemia como essa, né? Não é Uhum. só fechar as fronteiras, né? Então, eles estão tendo bastante problemas. Então, é assim, quando eu Hoje, voltei para cá para o Brasil, eu acho que eu assumi essa minha natividade também brasileira, embora uma mestra minha me falou assim, que cor é a sua alma, né?
Então, quando ela me fez essa pergunta, eu entendi que ela queria dizer que não importava a cor e onde eu tinha crescido, né? Desculpa ter te cortado, você ia me fazer uma pergunta. Não, eu ia comentar, né, que a gente tem hoje 10 óbitos aqui no Brasil, né, de indígenas em áreas rurais, na verdade, terras indígenas, óbitos por Eu Covid. tenho aqui, eu tenho aqui os dados um pouco mais alarmantes, dados Fala pra agora do gente. dia 10 de maio, né? Nós temos o falecimento de 2 Apurinã, 2 Baré, Baniwa, 2, Borari 1, Mura 1, Macuxi 1, Munduruku 1, Cocama 26, Palicur 1, Sateremauê 1, Tariano 1. O total, hoje, nesse apanhado que eu fiz aqui, são 16 mortes não, são 33 mortes e 11 mortes a mais desde que foi feito o dia 10. Então, são 33 mais 11, 44, né, que nós temos. Isso são dados da COIAB, que é do Amazonas, né? Sim. É. Então, acho que a gente não está conseguindo acompanhar esse crescente avanço, né? Porque o que acontece é que na Amazônia tudo se passa pelas águas, né? Pelos transportes fluviais. Então, se, por exemplo, eu preciso explicar uma coisa que é muito importante. Os povos originários, eles estão na cabeça do governo assim, quem é aldeado e quem é urbano. Quem é aldeado tem um pouco mais de, vamos dizer, eles têm um pouco mais de um olhar para mandar o que eles criam de distritos sanitários especiais indígenas. Se você está cobertado por isso, aí você vai ter um pouco mais de atenção por parte do governo federal. Se você vive, por exemplo, como no caso dos Cocama, né, que eu tenho tido muito contato, que vivem em Tabatinga, na fronteira com Peru e Colômbia, aí eles não estão dentro desse acordo, né, do DSEI, né, são Distritos Sanitários Especiais Indígenas, então eles caem na mesma malha que é da população, né, geral. Todos ou vão para o hospital em Tabatinga ou vão diretamente para Manaus. Até 2019, eles iriam para Manaus com o que eles chamavam de UTI aéreo, né, com helicóptero, levavam para Manaus, e isso aí foi terminado em 2019, então não existe mais isso. Então, eles vão mesmo para o hospital em Tabatinga. Quem mora em Tabatinga chega no hospital e não tem jeito, vai para Manaus. Manaus está colapsado, então aí começam os problemas sérios, né? A maioria são do Amazonas, né? A maioria desses casos. O dado que eu tinha visto é do Instituto Socioambiental, e realmente esse dado eles tiram da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que só pega esse setor da Os saúde, né? aldeados. Isso, Os aldeados. porque os indígenas nas cidades aí vai para o SUS normal e aí fica subnotificado mesmo. Então, realmente. Exatamente. E Exatamente. você gostaria de falar um pouquinho dessas alianças que você vem fazendo com povos indígenas do Brasil e essas relações que você tem, esses apoios que você vem criando? Então, desde que eu voltei e descobri essa minha natividade, né, tentei avivá-la o máximo possível, eu entrei em contato com muitos indígenas no Brasil, e como eu sou do Amazonas, eu tive contato, assim, com os tucano, os cocama, né, notadamente porque eu tenho tido muito contato com eles ultimamente, e Baré e os Baniwa, e claro que os Mura, né. Então, fiquei com o nome de alguns, ou no caso, chefes, pajés, e tive contato com as pessoas que estão na liderança desses povos, né? Em 2013, quando eu pude ter a graça de ter um centro, né, que a gente pudesse chamar de um centro xamânico, um centro de tradições xamânicas, como eu nomeei, com um senhor que veio do Canadá, Anishinaabe, também muito conhecido, um guerreiro muito conhecido, chamado Dennis Banks. Ele veio, abençoou esse centro, deu o nome Nauacami, que significa centro,
era o próprio nome dele, né? Então ele deu o nome dele para esse centro, para ser um representante Ojibwe ou Anishinaabe aqui no Rio de Janeiro. E nesse momento eu já criei, com um dos patamares assim de ações do nosso trabalho, acompanhar os nativos que estavam na cidade do Rio de Janeiro, que tinham vindo por alguma razão específica, eram líderes nativos e que estão na cidade do Rio de Janeiro também como líderes, né? Como no caso do Carlos, que é da Secretaria dos Direitos Humanos e dos Direitos Indígenas, a Índia Baré, como a gente a chama, todas elas, assim, muito envolvidos com essa causa indígena, mas que moram no Rio de Janeiro, e a subsistência é na venda de artesanato, a maioria deles, né? Então, nós nos comprometemos, né, nas atividades que nós tínhamos aqui no centro, fazendo uma parte, deixando uma parte, 10% do nosso ganho, sempre para manter contato com eles através desse auxílio, pequeno auxílio, R$ 200 por mês, R$ 300 por mês, para que a gente tivesse certeza de que tinha um mínimo ali, né, assim, para que a gente pudesse, é uma consciência que a gente tem, sabendo que o básico precisa estar estabelecido para que ele possa ir além, né? Então, uma pessoa, por exemplo, de repente recebe esses R$ 200 para pagar o transporte para ir representar o seu povo na Assembleia Legislativa, por exemplo, né? Então, são coisas assim que a gente já está fazendo desde 2013, e isso chamou um pouco a atenção das pessoas, porque que a gente conseguiu agir com tanta rapidez, porque nós já fazíamos isso de praxe, né? Não assim na larga escala como a gente está fazendo agora, com as aldeias e muitas aldeias. Nós, no momento agora a gente tem, eu posso citar para vocês, nós tínhamos mais o contato com o pessoal aqui de Maricá, de Paraty, né? Então a gente ajudava muito a aldeia de Maricá, uma Guarani, outra Guarani, em Araponga, em Paraty, Bracuí. Desde que começou essa pandemia, como eu vi que tinha muita gente ajudando o Bracuí, eu dei preferência a ajudar a aldeia de Araponga, que fica também no alto em Paraty, num lugar bastante difícil, de difícil acesso. Então, eram aldeias que a gente já estava acostumada, né? Assim como também o povo Pataxó, que está ali nessa região de Paraty. Então, para você ver, onde tinha indígena aqui no Rio de Janeiro, a gente já fazia doações esporádicas, e agora a gente contactou, né, viu quais eram as que estavam precisando mais, e a gente, quando deu esse básico, né, a gente foi migrando para outras aldeias, e aí a gente foi para a tribo Funiô. Uma coisa engraçada que aconteceu, assim, é um tragicômico, porque a gente falando com a menina, né, sobre que a gente queria ajudar, de que forma a gente queria ajudar, ela disse, não, aqui ainda não tem. Isso assim, eu falando com ela no sábado, não, numa sexta-feira, né? Ela gripada, assim, e todo mundo fungando em cima do outro, e a minha filha está trabalhando com os Médicos Sem Fronteiras e vai para a rua, então ela estava com um know-how bastante interessante para fazer alguns vídeos, a gente mandou. E aí virou assim uma febre, todo mundo querendo saber dos vídeos e também receber a ajuda que a gente mandou, né? Esse dinheiro foi para comprar o que eles escolheram, né? Que era sabonete, álcool em gel, máscara. Aí fizeram bastante máscaras para que a gente pudesse mostrar nos vídeos como usar, e foi bem interessante, está sendo bastante interessante. Mas assim, numa tribo de 8.000 pessoas, com as doações a gente consegue atingir, a gente começou com os idosos, 100 idosos para você ver, né? Então, a coisa começou a tomar um volume, porque eu conversei com ela na sexta, como eu falei para você, e no sábado foi confirmado a primeira morte de um funiô, né? E que eles ficaram muito, muito mal, porque quando chegam lá para enterrar, a polícia aparece primeiro do que os cuidados médicos, né? Então, a pessoa não foi cuidada e morreu, e no caso a polícia chegou para impedir o enterro como eles gostariam de fazer, né?
E aí depois a gente migrou para o Amazonas. Nós já temos um contato lá dos Tucano, em Manaus, no Centro de Medicina Indígena. Nós temos uma parceria com os pajés de lá, que vêm ao Rio de Janeiro e, através do nosso centro, atendem as pessoas aqui no Rio de Janeiro. E claro que a gente foi saber como é que eles estavam desesperados porque nada está funcionando, né? Eles não podem atender e também não podem fazer a venda na lojinha deles, que é o que dá o sustento para em torno de 30 a 40 pessoas que dependem desse centro indígena. São indígenas tucano, do Alto Solimões, que moram no Alto Rio Negro, que moram em Manaus, né? Depois nós migramos um pouco além para o pessoal Cocama, que é em Tabatinga, já fronteira com Rio, com Peru e Colômbia. E aí é que a gente se deparou com coisas assim muito, muito sérias, né? Inclusive as informações que eu tenho recebido são bastante assim quentes, saindo do forno, né? Porque ele que está dando todas as notícias para Coiabe, em Manaus, e ele manda ele manda um áudio assim, eu não sei nem como é que coloca áudio aí nesse Instagram, mas se desce, são 8 minutos assim, e aí você entende assim o desespero desse homem, né, que é um líder indígena, falando sobre o que está acontecendo ali. Se você me permitir, eu ler pelo menos Sim. uma parte do que ele diz nesse... Nós Sim, já pode ficar à perdemos vontade. muitos guerreiros. Nós já perdemos muitos guerreiros. Por isso, peço o apoio efetivo das autoridades do país. Nos hospitais da região não temos estrutura para curar pacientes com coronavírus. A CESAI insiste em atender somente os aldeados. Muitos indígenas estão morrendo no hospital por não ter leitos. O nome dele é Eládio Cocama, é um líder Cocama. Uhum. Hoje estamos precisando muito disso, dessa ajuda, e não temos mais. A burocracia do governo está impedindo. Estamos cobrando para que volte esse contrato do DSEI, que é o Distritos Sanitários Especiais Indígenas do Alto Solimões, e o Hospital de Tabatinga tem que ter estrutura para receber a população da região. Estamos morrendo sem apoio nenhum, perdendo nossos parentes, famílias, filhos, primos, mães, pais. Não queremos mais isso. É uma obrigação do Estado brasileiro nos atender nessa guerra que estamos vivendo hoje. E ele cita o nome de todas as pessoas que ele perdeu, né? No caso, foram 26, se eu não me engano, do povo Cucama. Então, Realmente é uma situação bem complicada. E a Tami, se alguém estiver assistindo a gente, quiser colaborar, como que a pessoa pode entrar em contato com você Então, a pessoa tem duas possibilidades, né? Ela entra em contato conosco, vou deixar o telefone com vocês, por esse telefone que está aqui, deixa eu ver se eu consigo, não sei se você consegue ver, acho que não, né? Não, tá um pouco turvo, 21, assim. né? 9673, eu acho que eu posso colocar aqui embaixo, né? Aham. 21. Você também tem página no Facebook, né? Você também tem o arroba Tamis Bárbara, né? Você também tem as mídias sociais, né? E tem também o que a gente está fazendo uma live, né? Todos os dias. Centro Nauacami, esse aqui. Esse Centro Nauacami, esse que eu estou mandando, esse celular aí, é minha filha que está gerenciando, ela que está fazendo as doações, recebendo e passando as doações, né? Uhum. Nesse telefone, você pode mencionar, eu gostaria que vocês me fornecessem o contato que vocês têm na tribo X. Se a gente tiver, a gente passa, claro, e tem o contato e a conta do centro. Por que que eu defendo também a conta do centro? Porque, como eu falei para você inicialmente, né? Repetindo para quem entrou agora, nós temos esse compromisso mensal com uma grande parte de indígenas morando nas cidades, né? Tanto em Manaus como no Rio de Janeiro. Então, essa é a grande diferença. A gente tem um trabalho contínuo desde 2013 e não pretendemos parar. E agora é que a gente, claro, aumentou os pedidos e
graças a Deus, teve bastante adesão. Nós Uhum. já recebemos 23 mil, em torno de 23 mil e alguma coisa, não tenho os dados aqui completos, e já fizemos doação de quase 19 mil, Nossa, bastante. com agendamento, e com agendamento para alguns. Sim, eu recebi algumas fotos de você, né, e algumas mensagens e vídeos de alguns desses povos indígenas aí agradecendo, foi bem bonito. E você podia A contar gente tem pra feito, gente? a gente tem feito dessa forma, a gente tem feito, as pessoas, fica muito delicado da gente dizer assim, me assine um recibo, mande para cá, eu só mando o dinheiro se você me mandar um recibo. Eu prefiro que eles se sintam à vontade de fazer, como por exemplo esse povo Cocama, a gente mandou 3 mil, eles puderam talvez ajudar umas 100 pessoas apenas, e ele disse, cada vez que a gente vai numa comunidade distante, é R$ 500 só de gasolina, para você ter uma ideia, né? Para Uhum. colocar na voadeira, que eles chamam de voadeira, nos barcos, né? Então são distâncias, assim, fenomenais, né? Quem anda na Amazônia sabe que uma das coisas mais caras é o transporte, né? Você queria falar alguma coisa? Não. Eu ia perguntar para você se vocês fazem em conjunto algum tipo de ritual, se você tem esse contato e faz rituais junto com alguns povos indígenas aqui do Brasil, ou se a sua relação com eles é mais nesse sentido de apoio mesmo. Como Não, como eu vocês falei fazem? para você, como eu falei para você, assim, o Centro Noakamiga, ele tem uma linha, né, uma linha filosófica, que é a Anishinaabe, e a gente faz os rituais Anishinaabe, aqui nesse centro que fica no Cosme Velho. Fazer parceria, a parceria mais concreta que nós temos é com os tucano. Então, nós trazemos a cada 6 meses um pajé que vem fazer as curas do povo tucano, e a gente oferece para o público interessado, né, na cidade do Rio de Janeiro. Isso não significa que nós estamos fazendo rituais conjuntos, né? Eu já Aham, trabalhei bastante com os Runiquim, com os Kaxinawá, né? Eu sei, nesse momento, até a gente mandou ajuda para um centro Runiquim, mas nós sabemos que os Runiquim e os Yawanawá estão bastante coesos, e têm federações e têm associações assim legalizadas, né, para distribuir para todas as aldeias. Então, a gente está entendi. vendo que eles estão recebendo bastante apoio, então a gente foi procurando aqueles mais esquecidos mesmo. Aham, entendi. Então, assim, a gente não tem, eu não sei o que você chamaria de fazer rituais em conjunto, quando a gente, por exemplo, faz a fogueira uma vez por mês, no Espaço Saúde ali em Laranjeiras, né, aqui no Rio de Janeiro, a gente convida as pessoas e naquele momento eles podem trazer um canto, uma cura, né, mas assim, a gente não faz comumente rituais em conjunto, não, são esporádicos, Aham. Entendi, porque eu estou pensando muito como acontece, por exemplo, os Yawanawá e os Runiquim e a Xaninca vêm para cidades, né, e vêm fazer rituais, por exemplo, no Santo Daime e em outros centros, né, Guardiões Runiquim. Então, tem muitas vezes esses povos indígenas também que vêm nas cidades e acabam fazendo esses rituais, muitas vezes com dois grupos em conjunto, né? Aí Aham. até a Elsa Costa aqui, oi Elsa, ela tá comentando, né? Eu também vi um vídeo do Biraci Brasil, né? O Nishuaká, Cacique Uhum. Nishuaká, falando que eles fecharam o acesso do rio na parte da aldeia deles, né? Porque aí É, ninguém no mais vai caso, entrar. no caso deles, eles é um único rio que tem o acesso, ou pela floresta, né, que levaria muitos dias para chegar lá, que ninguém faz isso hoje, vai pelo Rio Gregório e chega lá e dá para fechar, né? Tem a aldeia Mutum um pouco antes, ou Uhum, seja, é fácil de fechar, e eles até que têm um plantio bom de algumas coisas, assim, em algum momento vão precisar ir na cidade, que eles hoje dependem de mais coisas do que a subsistência da floresta. sim. Mas provavelmente, porque eu conheço bem, já estive lá com eles e passei um tempo com os Yawanawá, conheço o Bira, Putani,
Então, esses que vivem, por exemplo, como eu estava falando, em Tabatinga, que é uma cidade maior, né? Esses aí é que estão tendo um problema maior, porque eles estão dependendo desses hospitais, a princípio estariam mais perto dos hospitais, né? Porque se um desses, da Aldeia Esperança, por exemplo, for descer para ir até, como é que chama a cidade mais próxima, grande, que tem ali, não me lembro Tarauacá? agora. Não, tá, é a outra. Bom, não estou me lembrando agora, né? Mas para eles chegarem em algum hospital, eles vão estar, vamos dizer assim, em concorrência com toda a população. Eles não vão passar na frente de ninguém, né? Então, realmente é sábio, né? Fazer esse fechamento, fechar, mas uma hora você sabe que eles não conseguem sobreviver apenas com o que a floresta dá. Em alguns momentos, naquela semana que eu passei lá com eles, eu percebi muitas famílias que comiam banana a semana inteira. Né? Ainda Uhum. estavam esperando a mandioca madurar para poder fazer a farinha. Então, assim, ou era o peixe e a banana, quando dava para pescar, né? Dependendo da época, se pega mais peixe. Então, assim, dá para viver, né? Mas não se a pessoa tiver muito acostumada já com as coisas da cidade. Não por muito tempo, vou dizer assim, né? Mas eu não Eles. fiz as ações de Yawanawá e Runiquim justamente porque sei que o contato deles com as igrejas que servem o chá, né? Tanto Uhum. o Santo Daime como eu sei que você faz parte do Santo Daime Isso. e a como é que chama? A União do Vegetal, eles estão muito conhecidos e estão muito próximos, né, de um grupo de jovens muito queridos que se unem, tem os guardiões Runiquim na cidade, né, então, que imediatamente fizeram campanhas muito bonitas, né, para angariar para eles. Só que existem muito mais povos do que os Kaxinawá e os Runiquim, os Yawanawá e os Runiquim, desculpa, no estado do Acre e muito mais na Amazônia como um todo, né? Então a gente está falando realmente de pedir ajuda, de todo mundo sair gritando mesmo para que o povo peça o direito dos indígenas, que eles têm esse direito, né, de serem atendidos ao governo federal. Isso daí não pode ficar na mão de uma prefeitura, de um governo completamente falido, como é no caso do Amazonas, e são políticas públicas, né? E a gente sabe que a gente está na mão assim de gente que não está nem aí, ou pelo contrário, né? Como diz aqui, se você me permitir um texto de uma índia de do Amazonas também. Ela está falando de pedimos às autoridades do Ministério Público Federal que dê resposta aos documentos sobre a nossa educação diferenciada, que foi retirada pelo Poder Municipal, protocolados pelo nosso povo desde 2017. Eles são indígenas, moram são, como é que chama aquela cidade, meu Deus, é no Amazonas. Já eu me lembro. Uhum. E eles estão dizendo assim, nós perdemos completamente essa ajuda, né? E no Alto Solimões, e a gente, assim, é praticamente como a gente falou no início, né? Praticamente como se a gente não fosse indígena. Então a gente não tem esse direito porque não estamos aldeados, porque vivemos na cidade por uma opção deles, ou como no caso dessa Omágua Cambeba, ela diz, nós somos indígenas, São Paulo de Olivença, né? No município de São Paulo de Olivença, no estado do Amazonas. Eles estão completamente à parte dessa ajuda que vem do governo para o que eles chamam de indígena. Então, também, assim, você que estudou, né, sobre isso, que se interessa, eu acho que a gente vai ter que, em algum momento, estudar bastante sobre o que é ser indígena, né? E aí, é claro que, bom,
toda a complexidade importante nesses estudos, né? Porque eu me sinto indígena, mas eu não fiz o pedido por ser indígena, né? Eu ajudo, eu estou fazendo o meu papel de ponte entre a cidade e a floresta. E cada um tem a sua especificidade, né? Assim, não há não há como eu dizer que o índio no Brasil hoje, que a gente está tentando acabar e fazer o contato à torta e à direita, como, por exemplo, muitos missionários estão se infiltrando nas aldeias mais longínquas, né, para fazer o que eles dizem para salvar a alma dos indígenas, trazendo mais doença, como ela diz num documento aqui, né, os grileiros, tudo isso daí de uma forma assim absurda acontecendo na calada da noite ou mesmo abertamente com as normas e leis que estão sendo feitas no momento. Uhum. Eu só queria dar um oi para o professor André Chevitarese, que entrou, também a madrinha Daniela. Oi, pessoal. Eu gostaria de continuar, Tamis, né? Você está falando, eu sou indígena. Você podia compartilhar um pouco, só para a gente ter uma noção, assim, de elementos da cosmologia do povo Anishinaabe, que então você representa aqui no Rio de Janeiro? Podia dar só algumas diferenças para a gente entender os seus rituais, entender um pouquinho o sagrado que vocês experimentam todo dia? Isso. Então, acho que seria interessante, né? Uma das reclamações que eu recebi muito, assim, que eu ouvi muito no Canadá por que esse pessoal que procura a gente, eles só querem saber de ser xamã, né? Por que eles não querem ser guerreiro também na hora que a gente precisa, né? De guerreiro para defender a gente, para defender as nossas terras. Então, assim, essa parte do xamanismo, que ela é muito voltada para a espiritualidade, ela chama muita atenção de qualquer pessoa, né? Inclusive, como não é uma religião, o xamanismo, ele é considerado como uma forma de vida, né? Uma opção de vida, né? Um caminho a ser seguido. Eu posso ser católica e seguir o caminho vermelho, não iria haver conflito nisso. Então, existe uma atração muito grande por parte das pessoas da espiritualidade, né? Desses nativos. Eu acho que eu precisaria de uma live inteira para falar sobre a cosmologia desse povo, é uma complexidade muito grande, mas o que eu posso te dizer é assim, o que eu pude trazer para a cidade, como por exemplo os rituais de busca da visão, que são necessários nos momentos onde você precisa ir para dentro, né, ultrapassar ou vencer seus próprios medos na floresta, sozinho, sem comer, sem beber, e aí quando você vem, aclara suas ideias e você segue a sua vida porque você entendeu, você descobriu a sua verdade, né? Então são rituais assim que eu promovo na cidade, que eu aprendi com eles, fazer tenda de suó também, que erroneamente é conhecida como sauna sagrada ou uma tenda de depuração, é um rito muito importante. Eles não usam alteradores de consciência, né? Inclusive, quando eu recebo alguns aqui, falo do rapé e eles falam para a família deles, eles ficam horrorizados, não conhecem, né? Não sabem o que é isso. Aí eu acho que Vocês então não... eles ficam, eles não sabem nem o que é. E Eles só têm peiote? medo, né? E peiote também não? Então, no sul dos Estados Unidos, né, tem esse movimento, a igreja norte-americana, eles conhecem, mas não é do norte. Não faz parte, a tradição Anishinaabe é norte dos Estados Unidos e sul do Canadá. Então, eles sabem que existe a igreja norte-americana, igreja Native American Church, igreja nativa americana, Nativo. não é isso? Uhum. Sim. Então é mais do sul do estado, né? Onde tem, mais próximo do México, né? Mais sul dos Estados Unidos. Então eles sabem que existe, mas não é da tradição deles, né? Se você me perguntar, por exemplo, eu já tive a ocasião de visitar algumas igrejas com os Yawanawá, tive o prazer de passar pelos ritos deles, mas não é, por exemplo, o caso do nosso centro, nós não oferecemos aqui, né?
Fizemos a portas fechadas quando o pajé tucano veio, mas a gente nunca ofereceu para sediar nenhum ritual desse aqui para as outras igrejas. A gente vai encaminhando para onde tem aquela egrégora já formada, né? A gente sabe que a espiritualidade ela tem essa força onde ela é alimentada, né? Pois não? Tamis, é porque agora já são 15 para 6, né? Às 6 horas vai começar a sua live. Será que a gente podia encerrar, se você quiser falar mais algumas palavras? E gostaria que você cantasse alguma música, se você quiser compartilhar com a gente, para a gente conhecer pouquinho. Então, eu queria agradecer, assim, muito, muito mesmo você ter me convidado, as pessoas que estão aqui, algumas delas me reconhecendo, fico muito feliz. Inclusive, queria convidar para as 18 horas, eu tenho que sair agora, porque é um compromisso, né, da minha família, eu, meu marido, meus filhos, todos os dias, 18 horas, de segunda a sexta, a gente está fazendo uma reza, onde a gente canta, invoca os antepassados, né, os ancestrais, depois a gente defuma os nomes com pessoas doentes, depois a gente faz uma mentalização de 10 minutos, também para cobertar essas pessoas com um manto sagrado, e no final a gente faz uma viagem xamânica de 15 minutos para a gente entrar em contato com os espíritos, ver além, né? Então, isso acontece de segunda a sexta, por isso eu tenho que sair, e no sábado e domingo é de 4h30 às 5h30. Eu convido as pessoas a seguirem isso aqui que eu coloquei, agora, Xamanismo na Wakami, que vocês vão ficar sabendo dessas atividades. E a minha filha, que tem me acompanhado bastante nesse período, assim, tomando conta dessas doações, e como ela gosta de cantar, eu convidei ela para vir comigo hoje, para a gente cantar uma canção que eu escolhi, que é muito bonita e muito alegre, que ela diz assim, como é lindo o nosso país, como é bonito, né? Olha, o sol está nascendo, hoje eu estava vendo como o sol estava lindo, né? E a gente olhando para a natureza, assim, não tem pandemia nenhuma, né? Não está acontecendo nada. Então, vamos firmar nessa beleza que é o nosso país e a gente vai cantar uma canção que se chama Waniscar. Waniscar. Né, que a gente vai dar saudação a esse sol, ao brilho, à beleza, tudo que existe em torno da gente. Esse aqui é o meu tamborzinho, a gente chama de avó. Vocês sempre utilizam esse tambor, né? Isso, ela representa a avó lua, né? Por isso que ela é redonda. Aqui é o meu clã, Pássaro Trovão, Mulher Beija-Flor do Pássaro Trovão, aqui. Mulher Beija-Flor do clã do Pássaro Trovão. Eu vou cantar com ela aqui. Espero que... Muito obrigada, Lígia, por ter me convidado. Espero que a gente possa estar mais junto, não só agora durante a... mas fisicamente, quando a gente puder se abraçar, não é isso? Isso mesmo. Wanska pela panoma, a sepiezizar que nem queimoa, emil na água, que tasquena, weia, hai, hai, weia, he, weia, weia, hai, weia, he, weia, weia, hai, weia, weia, hai, weia, hai, hai, Wanska pela panoma, a sepiezizar que nem queimoa, emil na água, que tasquena, weia, hai, hai, weia, he, weia, weia, hai, weia, he, weia, weia, hai, weia, weia, hai, weia, hai, hai, Wanska pela panoma, a sepiezizar que nem queimoa, emil na água, que tasquena, weia, hai, hai, weia, he, weia, weia, hai, weia, he, weia, weia, hai, weia, weia, hai, weia, hai, hai, Wanska pela panoma, a sepiezizar que nem queimoa,
Emil nágua, Kitaskena, Weia, Hai, Haio, Weia, He, Weia, He, Weia, He, Haio, Weia, He, Haio, Weia, Hai, Haio. A gente tem que firmar que essa coisa continue, né? E com gente morando nela, né? Porque também ficar só essa terra aí para ninguém, a gente tem que rezar muito para a gente conseguir sair dessa, né? É verdade, Tamis. Eu agradeço demais, então, que você veio aqui, cantou com a gente. Obrigada pelas suas palavras também. E realmente, faço votos. Espero que em breve a gente consiga dar um abraço pessoalmente. Isso, obrigado a todas as pessoas que também estiveram aí presentes. Obrigado pela disponibilidade e o amor que vocês têm no coração. Tchau, Lígia. Tchau, Beijo. e o pessoal que quiser, então, @TamisBárbara, entrar em contato com ela, Não, tá bom? O que quiser. Ah, tá. É melhor @xamanismo _Nawacamig. NANOWA Nova Comig. Mas não é como outro dia alguém leu e disse que não é comigo, não. É Nawacamig. Xamanismo _Nawakami. Isso aí. Isso. Tá legal. Obrigada, querida. Até a próxima, tá? Muitos beijos. Obrigada para todo mundo que entrou. Agradeço demais.